Enfim, chegamos às quartas de finais da Copa do Brasil. Chegou o momento de enfrentar o Atlético Paranaense. Depois de 2 semanas da classificação diante do Palmeiras, o Corinthians vai encarar o Atlético Paranaense na primeira partida lá em Curitiba, no sintético do Atlético Paranaense, e na semana seguinte temos a volta na Neoquímica Arena. E como que chega o Corinthians para esse confronto? Como que foram os jogos do Corinthians depois da classificação contra o Palmeiras? Vamos fazer um breve resuminho aqui para tentar entender em que situação o Corinthians chega para essa disputa de mata-mata. Então, como eu disse, fazem praticamente 2 semanas de que eliminamos o Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil. E aí tivemos 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro até esse próximo jogo aí que vamos pegar o Atlético Paranaense. Os jogos pelo Brasileiro foram derrota para o Juventude fora de casa por 2-1, derrota em casa para o Bahia também por 2-1 e uma vitória até que meio que inesperada lá contra o Vasco em São Januário por 3-2. E como que chega o Corinthians para esse confronto? Sobre as partidas do Campeonato Brasileiro, desempenho muito ruim contra o Juventude, uma equipe apática, sem brio, parece que sem vontade, foi merecidamente derrotado por uma das piores equipes do campeonato. Contra o Bahia em casa, erros individuais nos custaram a partida, porque, ao meu ver, não fizemos um jogo tão ruim. Esbarramos em erros individuais e algumas falhas técnicas, falta de qualidade dos nossos jogadores, mas diante de um adversário forte como o Bahia, não acredito que o desempenho foi tão ruim. E contra o Vasco, desempenhamos bem e conseguimos um grande resultado. E nessas partidas todas estávamos muito desfalcados, né? Nós vamos para jogar contra o Atlético Paranaense com certeza sem Carrilho, que se machucou contra o Palmeiras. Talvez volte no final da temporada ou só na temporada seguinte. E o Yuri Alberto também, que se jogou contra o Juventude e se lesionou, não deve atuar diante do Atlético Paranaense. Memphis Depay também de fora de todos esses jogos do Campeonato Brasileiro. O Memphis talvez fique à exposição nessa partida de ida contra o Atlético, ou se não, só na volta, mas o Memphis é o que está mais perto de retornar. Sem o Garro contra o Vasco, o Garro que está com um desempenho bem abaixo e relatou que está sofrendo, né, pelas dores no joelho, pelo aquele problema crônico que ele tem. Então nós fomos para esse confronto contra adversários do Campeonato Brasileiro com uma baixíssima expectativa, né? Do ponto positivo foram as oportunidades de Guinegão e Kaique, meninos da base aí, que embora pareçam ser jogadores sim crus, que precisam evoluir e evoluir bastante, tem margem para isso, idade para isso, eles de certa forma ajudaram a equipe, demonstraram vontade, brigaram, principalmente se você comparar com Thales Magno e Romero, eles tiveram um desempenho até superior que teriam esses dois. Tivemos também a estreia do Vitinho nesse meio tempo, o Vitinho que entrou no segundo tempo contra o Bahia, fez alguma coisinha ali, entrou também contra o Vasco, não teve muita oportunidade, está readquirindo o ritmo, ficou muito tempo sem jogar, mas é um ponto positivo também. A se destacar também a ausência do Martínez nessa partida, o Martínez que já ficou de fora contra o Vasco por uma fratura no braço, o Ranieri também estará de volta. Então essa partida contra o Atlético Paranaense, embora se você pegar é um adversário do meio de tabela para baixo da Série B, você pega a equipe do Corinthians, uma equipe totalmente desfigurada, Ranieri suspenso, Martínez machucado, sem Carrilho, provavelmente sem Memphis, sem Yuri, e o Garro meia bomba. Então do meio pra frente o time do Corinthians totalmente modificado. Vamos ver quem que o Dorival vai escalar. O Michael retornou no último jogo, fez até gol, fez uma boa partida, mas não confio muito no Michael, assim como não confio em vários dos nossos jogadores, né? Então é uma expectativa grande aí que possamos pelo menos conseguir um empate para trazer a decisão aqui para Itaquera, onde mesmo desfalcados somos muito fortes e temos tudo para conseguir a classificação. Então, apesar dessa turbulência que vivemos tanto dentro quanto fora de campo, acredito que temos condições de conseguir um bom resultado lá contra o Atlético em Curitiba, no sintético, apesar de todas as circunstâncias, todos os desfalques, e podemos voltar vivo aí para a Neoquímica Arena na semana seguinte para conseguir a classificação. Lembrando que no meio desses 2 jogos de ida e de volta temos um confronto contra o Palmeiras no domingo, os caras vão vir babando para ganhar da gente, tendo em vista que batemos neles no jogo de ida, no jogo de volta da Copa do Brasil, eles vão querer de qualquer forma dar uma resposta aí para a torcida deles e para a imprensa, para a diretoria, para o treinador, enfim. Então essa é a minha expectativa para os próximos 3 jogos, estou com uma expectativa muito alta e vamos ver o que vai dar aí, né? Quando a gente espera muito do Corinthians, às vezes ele nos decepciona, quando a gente não espera nada, ele vai lá e faz, enfim. Corinthians muito previsível e é isso. Vamos ver no que vai dar aí.
Eu creio que o Corinthians vai se classificar. Outro fato importante que eu esqueci de citar é que as semifinais e finais da Copa do Brasil passaram para dezembro. Ou seja, se a gente consegue passar do Atlético Paranaense, a gente tem boas perspectivas para a semi, para o eventual final, porque provavelmente a gente vai estar com o nosso elenco completo, vai dar tempo de todo mundo se recuperar, conseguir ter um ritmo de jogo e até mesmo a gente tá numa situação mais tranquila no Campeonato Brasileiro, né? Porque a gente vem capengando aí no Campeonato Brasileiro, nos últimos 10 jogos foram só 2 vitórias, e aí você concilia com a Copa do Brasil é meio complicado. Então, essa mudança no calendário aí, que ao meu ver foi acertada, é benéfica também pro Corinthians. Então, isso também acabou me animando um pouquinho, tá certo? Então, peço que deixem um like aí, se inscrevam no canal, aqueles recadinhos básicos, e tamo junto e vai Corinthians!